Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um texto fundamental. Uma narrativa sobre a passagem de um povo do deserto para uma nação. O livro de Josué. Exatamente, o livro de Josué da Bíblia Sagrada. A fonte que a gente tem em mãos é essa história de conquista, de liderança e de uma promessa sendo cumprida. E a nossa missão aqui é ir além da superfície. Queremos entender as engrenagens dessa transição. O que significa assumir o comando depois de um líder assim lendário? E como a fé e a estratégia militar se entrelaçam, né? Pois é, e quais são as consequências da obediência e da desobediência, tanto por uma pessoa só, quanto para a nação inteira? E o ponto de partida é de uma tensão, assim, imensa. Moisés, aquele gigante que liderou Israel por 40 anos, está morto. Acabou. Sim. Imagina a cena. Uma nação inteira acampada ali, na margem do Rio Jordão, olhando para uma terra cheia de cidades fortificadas, cheia de inimigos. Certo. E, de repente, toda a responsabilidade, o peso de uma nação inteira, cai nas costas do sucessor dele, Josué. O ar devia estar pesado, sabe? Com muita incerteza. Então, vamos mergulhar nisso. O livro abre com Deus falando diretamente com Josué, e a primeira ordem é brutalmente direta. Sim. Moisés, meu servo, está morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão. Tipo, não há tempo para um luto muito longo. Ação. Ação. Mas junto com a ordem vem uma promessa, que para mim é a espinha dorsal de todo o livro. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. É muito poderoso. E algo que sempre me chamou a atenção é que Deus repete várias vezes, quase como um mantra. E o comando, ser forte e corajoso. Por que essa repetição toda, né? Pois é. É como se Deus soubesse que a primeira reação de Josué seria o medo. Um medo paralisante. A tarefa era, humanamente falando, impossível. Exatamente. E o que é fascinante aqui é onde essa força e coragem deveriam estar ancoradas. Não era sobre ter o maior exército ou as melhores armas. Não. A instrução divina é surpreendentemente quase acadêmica, sabe? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. A verdadeira batalha não era no campo. Não era. Era na mente e no coração dele. A coragem necessária não era só para enfrentar gigantes, mas para obedecer a Deus quando as ordens parecessem ilógicas. Então a força não vinha da espada, mas da fidelidade à lei. E a gente vê Josué aplicando isso na prática imediatamente. Na hora. A primeira coisa que ele faz é organizar o povo, dar uma data, 3 dias para cruzar o Jordão. E ele vai até as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés para lembrá-los de um acordo. Certo, a promessa que eles tinham feito. Exato, eles já tinham as terras deles, mas prometeram lutar com os irmãos. É um ato de cobrança de unificar a nação antes mesmo do primeiro passo. Certo, o povo está unido, o líder tem suas ordens, e aí a gente chega numa das histórias mais emblemáticas da cultura ocidental. A queda de Jericó. A queda de Jericó. Mas antes da grande batalha, Josué age como um general prudente. Ele envia 2 espias. E é dentro dos muros da cidade inimiga que eles encontram uma figura completamente inesperada, né? Raabe. A perspectiva da Raabe é um ponto-chave que muitas vezes passa batido. Ela não é uma israelita, ela faz parte do outro lado. Sim. E ainda assim ela diz aos espias algo chocante. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Ela já sabia. Ela tinha ouvido as histórias, os relatos do que aconteceu no Egito, das vitórias no deserto. A reputação de Deus tinha chegado antes do exército. Nossa. E a fé dela, de uma pessoa de fora, é o que a leva a fazer um pacto que salva não só a vida dela, mas a de toda a família. É um momento que subverte as expectativas. E essa subversão de expectativas continua na própria estratégia de batalha. Porque, vamos combinar, É absurda. o plano é absurdo do ponto de vista militar. Nada de catapultas, nada de arietes. A ordem é: marchem em silêncio ao redor da cidade uma vez por dia, por 6 dias. E no 7º dia, marchem 7 vezes, toquem as trombetas e... E gritem. E a promessa é que o muro vai cair.
Se um general apresentasse esse plano hoje, ele seria internado. É exatamente esse o ponto. Não era uma estratégia militar, era um ato litúrgico, uma demonstração teológica. Certo. A queda de Jericó foi projetada para deixar uma coisa absolutamente clara para Israel e para todos os outros. A terra não estava sendo conquistada pela força humana. Estava sendo dada por Deus. Exato. A vitória era um presente, não um prêmio. E isso nos leva a um conceito central e muito difícil, o anátema. Certo, anátema. A ideia de que tudo na cidade, com exceção de alguns metais preciosos, deveria ser completamente destruído, consagrado a Deus. Ninguém podia pegar lembrancinhas. Exato. Isso. E é importante notar que esse conceito é um dos mais complexos para o leitor moderno. Teologicamente, a ideia é que, como a primeira cidade conquistada, a primícia da terra, Jericó era uma oferta total a Deus. Entendi. Mas isso, paro, levanta questões éticas profundas sobre a violência na narrativa. E na lógica do texto, a regra era absoluta. Violar o anátema era como roubar a Deus diretamente. E isso prepara o palco para a primeira grande crise de Israel na Nova Terra. E que crise! Eles acabaram de ter essa vitória inacreditável em Jericó. A moral do deserto devia estar nas alturas. Com certeza. A próxima cidade na lista é Ai, um alvo muito menor, quase um vilarejo. Deveria ser uma vitória fácil. E eles são derrotados, humilhados. O que deu errado? A reação de Josué é de puro desespero. Ele se joga no chão e basicamente pergunta a Deus por quê. A resposta de Deus é imediata e brutal. Israel pecou. A derrota não foi militar, foi espiritual. Alguém quebrou o pacto, violou o anátema. Certo. E o que se segue é quase uma cena de investigação criminal, onde por sorteio se descobre o culpado, um homem chamado Acã. Ele confessa que cobiçou e escondeu uma capa babilônica, prata e ouro. Mas espere um pouco, isso parece desproporcional. Um homem peca e a nação inteira sofre uma derrota militar. 36 homens morrem por causa da ganância de um só. Essa é a chave para a gente entender a mentalidade da época, que é muito diferente da nossa visão individualista de hoje. Para eles, Israel não era uma coleção de indivíduos, era uma entidade corporativa. O pecado de um membro contaminava o corpo inteiro. Entendi. A aliança de Deus era com o povo como um todo. Portanto, o ato de Acã não foi um crime pessoal, foi uma traição nacional que quebrou a santidade do acampamento e removeu a presença protetora de Deus. E a punição reflete essa gravidade. Acã, sua família, seus bens, tudo é levado para um vale, apedrejado e queimado. É muito pesado. O lugar ganha um nome sombrio. Vale de Acor ou Vale da Perturbação. É uma passagem brutal, desconfortável de ler, mas nos força a confrontar essa ideia de que, na visão do livro, a pureza da comunidade era mais importante que a vida do indivíduo. E somente depois dessa purificação radical, eles conseguem finalmente conquistar Ai. Depois dessa crise interna, a história nos joga em outro tipo de desafio. Não de pecado, mas de astúcia. Os gibeonitas. Sim, eles veem o que aconteceu com Jericó e Ai e percebem. Somos os próximos. Em vez de lutar, eles bolam um plano engenhoso. Sim, eles se disfarçam. Chegam no acampamento de Israel com pão mofado, odres de vinho velhos e rasgados, sandálias gastas. Uma produção completa. Total, fingindo ser embaixadores de uma terra muito, muito distante, buscando uma aliança. E Josué e os líderes de Israel caem na armadilha. Então, o grande general, o sucessor de Moisés, que fala com Deus, é enganado por pão velho. Exatamente. E o texto é explícito sobre o erro deles. Diz que os líderes não pediram conselho à boca do Senhor. Ah, esse é o ponto. Esse é o ponto. Eles confiaram nos próprios olhos, na própria avaliação e fizeram um juramento de paz. Quando a verdade vem à tona, 3 dias depois, eles estão de mãos atadas. Um juramento era um juramento. Não podiam voltar atrás. Não podiam. Foi uma falha de inteligência espiritual. Uma lição dura sobre a necessidade de buscar orientação divina em decisões políticas e militares. E essa aliança forçada tem uma consequência imediata e dramática. Uma coalizão de 5 reis amorreus fica furiosa com Gibeão por ter se aliado a Israel. E decidem atacá-los. Exato.
Os gibeonitas, em pânico, mandam um SOS para Josué, e ele marcha a noite toda para socorrê-los. É nessa batalha que acontece um dos eventos mais espetaculares de todo o livro. A batalha já começa com uma intervenção divina clara. O texto diz que o Senhor lança grandes pedras da saraiva do céu sobre o exército inimigo. Certo. E a narrativa faz questão de frisar: mais morreram pelas pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. De novo a mesma mensagem. De novo, a mensagem é clara: é Deus quem está lutando. E no meio da perseguição aos inimigos em fuga, Josué percebe que vai ficar sem luz do dia. E ele faz algo que beira o inacreditável. Ele ora em voz alta, na frente de todo o exército, e comanda os corpos celestes. Ele fala com o sol. Ele diz: Sol, detente em Gibeon, e tu, Lua, no vale de Ajalon. Espera um pouco, vamos parar aqui. O texto está dizendo que o sol literalmente parou no céu. De que escala de milagre a gente está falando? Isso é uma hipérbole poética ou um evento cósmico literal? Essa é a grande questão que fascina e intriga a todos há milênios. O texto o descreve como um fato. E o sol se deteve e a lua parou. Quase um dia inteiro. Nossa! Independentemente da interpretação, se foi um milagre local na percepção deles, ou um evento astronômico real, o ponto teológico da narrativa é o que importa. E qual é? O autor conclui dizendo: E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. É o auge da cooperação entre o divino e o humano na batalha. É a demonstração máxima de que o Senhor pelejava por Israel. Após essa série de batalhas épicas, a narrativa muda de marcha. As grandes guerras de conquista dão lugar a uma fase mais... Administrativa. Sim, mais burocrática. Exato, mas igualmente importante. A divisão da terra entre as tribos. Josué, já idoso, começa a demarcar os territórios. É o cumprimento tangível, no mapa, da promessa feita a Abraão séculos antes. E no meio dessa longa lista de territórios e fronteiras, tem uma história pessoal que se destaca como uma joia, a de Caleb. Ah, Caleb. Temos que lembrar, ele e Josué foram os únicos espias da geração original, 45 anos antes, que voltaram de Canaã dizendo: a gente pode vencer. E agora, aos 85 anos de idade, ele se apresenta a Josué. Ele não pede uma aposentadoria tranquila numa planície fértil. Não mesmo. Ele pede o desafio mais difícil. Ele aponta para o Monte Hebron e diz: eu quero aquele lugar. Hebron era uma fortaleza nas montanhas, habitada pelos Anaquins. Os gigantes. Os descendentes dos gigantes que tinham aterrorizado os outros 10 espias. E Caleb declara, com uma vitalidade impressionante: ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Depois da história sombria de Acã, sobre cobiça e fracasso, a história de Caleb é um contraste impressionante, não é? É o contraponto perfeito. A história de Acã é sobre a cobiça individual que leva à derrota coletiva. Certo. A de Caleb é sobre a fidelidade individual, que mesmo depois de 45 anos de espera no deserto, resulta na herança prometida contra todas as probabilidades. É uma bela lição. O livro usa essas duas figuras para ensinar sobre o caráter da aliança. A fé paciente e corajosa é recompensada, enquanto a desobediência impaciente traz ruína. Caleb é o modelo do guerreiro fiel. E assim, o livro caminha para sua conclusão. Com a terra dividida e a paz estabelecida, Josué, sentindo que seus dias estão chegando ao fim, convoca todo Israel para 2 discursos de despedida. Certo. Ele faz uma recapitulação de toda a história deles, lembrando-os de onde vieram, de antepassados que serviam a outros deuses e de tudo que Deus fez por eles. Esses discursos não são só uma retrospectiva nostálgica, são um apelo urgente para o futuro. Josué sabe da fragilidade da memória humana. Ele teme que eles se esqueçam. Exato. Ele os adverte a não se misturarem com os povos vizinhos, a não adorarem seus deuses, a se apegarem firmemente à lei. Ele está tentando garantir que a fidelidade daquela geração seja transmitida para as próximas. E é aqui que ele lança seu desafio mais famoso, uma frase que ecoou por séculos. Ele coloca uma escolha clara diante do povo e então declara a sua própria decisão de forma definitiva. Escolhei hoje a quem servais.
Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que essa frase se tornou tão icônica? Porque ela resume a aliança a uma escolha pessoal e familiar. Não é mais só uma decisão nacional, um decreto do líder. Entendi. Josué está dizendo que a fé precisa ser vivida no lugar mais íntimo, dentro de casa. E a resposta do povo é um sim retumbante. Nós também serviremos ao Senhor. E para selar o momento, Josué ergue uma grande pedra. Como testemunha daquele juramento. O livro então se encerra com a morte de Josué aos 110 anos. E o ato final é profundamente simbólico. O sepultamento dos ossos de José. Exato. Eles finalmente enterram os ossos de José, que tinham sido carregados desde o Egito, por todo o deserto e por todas as guerras. É o fechamento de um ciclo de 400 anos. A promessa estava, em todos os sentidos, cumprida. Então, o que a gente extrai desta análise do livro de Josué? Vemos a crônica da formação de uma nação construída sobre os pilares da liderança fiel, da obediência à lei e da intervenção divina. É uma narrativa que mostra as consequências, tanto as gloriosas quanto as terríveis, das escolhas de um povo. E isso nos deixa com um pensamento para refletir. O livro termina em um ponto altíssimo, com uma nação unida em sua promessa de servir a Deus, em paz na terra prometida. Sim, o final feliz. Aparentemente. No entanto, o livro seguinte da Bíblia, Juízes, começa com a frase "E sucedeu depois da morte de Josué". E o que se segue é uma espiral de decadência, idolatria e caos. A geração que viu os milagres se foi, e a próxima se esqueceu. Exato. E isso levanta uma questão fundamental sobre memória e fé. A experiência de uma geração é suficiente para sustentar a fidelidade da próxima? Ou cada geração está condenada a ter que redescobrir, por conta própria e muitas vezes da maneira mais difícil, os alicerces de sua própria identidade e convicção?